Chegou a outra encomenda que eu tava esperando do Mercado Livre, gente, ó. Mas só que já vi aqui, pelo tamanho, não vai servir para as plantas que eu queria colocar aqui, ó. Esses vasos embalagem aqui são de 8,5 litros. Não vai dar para mim colocar as que eu queria. Mas vai servir para outras, né? Mas para as que eu realmente queria colocar aqui, ó, não vai dar. Essas que eu tô falando tem que ser, eu acho que de 17 a 20 litros, por aí assim. Olha só, mas já chegou, agora tá faltando só as plaquinhas. Pedi umas plaquinhas também. Aí tá faltando só ela chegar, agora eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês. Já abri aqui, gente, ó. Nunca que vai dar para as plantas que eu tava pensando de colocar aqui. Ó. 8,5 litros só. Eles. Ah, não, não é esse aqui não, gente. Aqui, ó. Não dá não. Nunca, nunca. Vou pegar uma ali e vou colocar aqui pra vocês verem. Vai ter que ser uns vasos, vixe, bem maiores. Tem hora que parece que a gente não pensa, né? Mas vai servir para outras. Tem muitas, muitas para poder replantar. Ele vem com vários furinhos aqui do lado, só que eu vou dar aqui uns 4 furos aqui no fundo também, ó. Porque no fundo aqui não tem nenhum furinho. Peguei essa planta aqui, gente, só para colocar aqui para vocês verem, mas as outras é bem maior que essa aqui, ó. Tá vendo? Aí no vídeo aparece para vocês que tem bastante espaço, mas não tem. Então não adianta eu colocar elas aqui, ó. E também a profundidade também é pouca, ó. Então não vai dar para mim colocar as que eu tava querendo colocar aqui, ó. Mas não serve para umas, serve para outras, né? Aí pedi 20, gente, vaso embalagem desse aqui, ó. É os que tava mais em conta, que no momento é o que cabe no meu bolso, né? Esses aqui. E são bastante resistentes, são duradouros também, né? Serve muito bem. Gente, estou preparando aqui substrato novamente para mim continuar replantando aquelas plantas. Aí deixa eu mostrar para vocês aonde é que eu vou armazenando as folhas aqui das árvores que vai caindo aqui de casa, ó. Comprei 2 manilhas. Aí vou jogando as folhas aqui dentro, ó. E deixo a gente pegar o inverno todinho. Pra no verão eu tá retirando. Aí tiro mais ou menos por essa época. A julho, agosto. Olha só. Aqui só é terra composta de folhas. Tem umas partes, gente, que fica bem mais fofinha que outras. Ó, esse aqui, ó. Olha só, gente, que maravilha. No vídeo aí tá parecendo bem mais claro, mas ela tá bem escura. Aí tô ali preparando novamente, gente, substrato para mim continuar replantando aquelas meninas. Olha só, ainda tô misturando ainda. Aí coloquei aqui o pó de serragem, aquela terra composta de folhas e aquela terra que eu tirei também daquelas plantas, né, que eu desplantei. Aí ganhei, gente, um adubo. É para mim ir buscar. Um irmão me deu, ele tem um comércio que só vende essas coisas para jardinagem, horta, essas coisas assim. Aí ele me deu 2 quilos de um adubo e eu preciso ir buscar para mim poder misturar nessa terra. Ó, tem esse gargujizinho velho e eu gosto de tirar, porque eles comem a raiz da planta. Aí aqui ainda tá naquele processo que eu já compartilhei com vocês, né? Misturando aqui o substrato. Aí dessa vez, gente, eu não queimei o pó de serragem, não. Eu vou usar ele mesmo do jeito que eu peguei lá, eu vou misturar aqui na terra. Pode dar algum problema? Pode sim, porque o ideal é a gente curtir para poder usar depois, mas eu não tenho esse tempo, gente. Então eu vou usar ele assim, eu já usei, né? Já falei para vocês que já usei ele assim, ó. Mesmo sem curtir, sem queimar. E vou fazer isso de novo. Não tive nenhum problema, não. Mas tudo pode acontecer. Oi, gente. Apareci aí mais cedo aí.
compartilhando com vocês aí o substrato, né, que eu tava preparando para mim continuar o replantio dessas meninas aí. Ó, gente, olha o tamanho dessa bicha aqui, ó. Olha só. Foi das que eu desplantei. Essa aqui, quando eu comecei a gravar o vídeo para vocês, já tinha desplantado elas. Tava num saco de arroz, plantada naquelas embalagens de arroz. Ela já tinha rachado, né, claro, o saco, ó, porque olha só o tamanho. Espero que esteja dando para mostrar direitinho para vocês. Isso aqui é uma sementeira. Gente, ela galha muito. Olha só isso aqui, ó. Tudo emissão de galhos. Então agora eu vou dar uma casa nova para ela, ó. Eu vou usar aquele substrato que preparei mais cedo e compartilhei com vocês. Que é o mesmo que fiz um vídeo preparando aí e compartilhei aí com vocês também. A diferença é que esse daqui eu não queimei o pó de serragem, tá? Não sapequei. Aí vou colocar ela nesse vaso aqui, ó. Quanto mais o vaso maior, mais substrato pega, né, gente? Eu tô vendo que aquela terra que eu desplantei, aquelas não vai dar pra mim replantar todas essas plantas, não. Que ainda tem planta, muita planta ainda pra replantar. Aí dessa vez eu usei bastante pó de serragem. Tem muito pó de serragem aqui. Eu não vou deixar, gente, esse caldex descoberto, não, tá? Não tenho pressa de levantar caldex. Tenho, não. Pronto. Deixa eu ver se tá dando pra mostrar direitinho pra vocês. Tá dando pra vocês acompanhar direitinho aí, gente. Então, eu não vou expor o caldex dela, ainda não. Deixa ele guardadinho. Deixa ele desenvolvendo aí. Pega muito substrato, gente, esses vasos aqui. É um vaso já bem antigo. Eu usava ele pra mim poder usar ele como forma pra mim fazer vaso de cimento. Mas eu não quero mais vaso de cimento desse tamanho. Eu vou fazer um, gente, do tamanho dessa bacia aqui, ó. Que é pra umas plantas ali que já tá passando da hora de eu mudar ela dos vasos que elas estão. Mas já nesse formato aqui eu já não quero mais. Vamos lá pra próxima. Tava falando aqui com vocês, gente, e o telefone deu memória cheia. Então cortou aí algumas partes do que eu tava falando. Aí fiz poda naquela e não mostrou pra vocês, porque não tinha visto, né, que o telefone tinha dado memória cheia. Mas vamos lá para a próxima, que vai ser essa aqui também, ó, que vai ser não, gente, é uma sementeira, ó. Uma sementeira caldex já bem grande, tava também no saco, né, de arroz, na embalagem de arroz. E essa daqui tem alguns enxertos da... Meu Deus, agora esqueci. Da P200. Vou cortar esse bem aqui, que ele tá com a ponta preta. Mas ele tá verdinho aqui. Aí tem alguns enxertos da P200. E alguns não pegaram, aí tem que cortar e refazer novamente, ó. Tem três enxertos da P200 aqui. Como já falei, para quem me acompanha, sabe que gosto de plantas de copa alta, né?
não é segredo para vocês. A pessoa faz as coisas e não presta atenção no que faz. Eu pedi essas embalagens, esses vasos de embalagem aqui, gente, para mim plantar essas sementeiras aqui, ó. Elas são 10, mais ou menos nesse estilo aqui. Aí pedi as 20 embalagens, mas não me atentei. Vi que era de, gente, 12 litros. Não, 8 litros e meio. Olha só. Nem adianta eu colocar aqui, porque não vai caber. Depois que chegou, foi que eu vi. Que eu vi não, que eu vim me atentar para isso, né? Que não ia caber. Aí eu fui, gente, comprar uns vasos aqui na rua, aqui na minha cidade, né? Gente, mas vaso tá um absurdo de caro. E para mim comprar na internet agora, não consigo comprar agora também. Aí eu fui e vi esses baldes aqui, ó. Tá bem mais em conta do que os vasos. Queria os vasos nesse poste aqui, mas, gente, tava 18 e pouco. Um vaso mais ou menos nesse poste aqui. Vou precisar de quê? De 20 vasos assim nesse poste. Não consigo agora. Aí fui ver esses baldes aqui, ó. É claro que o material é bem mais fraco, né, do que o do vaso, mas por um tempo vai me atender bastante, né, porque eu tô precisando. Aí fiz os furos, ó, furei, dei uns furinhos aqui do lado, ó. Então agora é só replantar as meninas. O importante é replantar elas, não importa em que, mas que ela esteja replantada. E preciso fazer isso, gente, o mais rápido que eu puder, porque o tempo aqui tá muito quente, elas estão desidratando muito rápido. Sem falar que elas já estavam judiadas, né? Porque passei um tempo sem molhar elas. E desplantada, então, elas estão murchando muito. Então eu preciso replantar elas o mais rápido que eu conseguir. Então eu já deixei aquele monte de substrato preparado ali, porque o tempinho que eu tiver, eu corro aqui e venho replantando. Porque o mais difícil, gente, é preparar o substrato. É cansativo, é pesado. Mas aí eu já deixando preparadinho, eu só vou replantando. Vou colocar um pouco, gente, desse adubo aqui. Esqueci de novo o nome desse adubo aqui. Ainda não peguei o adubo que eu ganhei. Minha filha vai passar lá hoje para pegar para mim. E provavelmente nos próximos replantios eu já vou estar usando ele. Ó, certinho aqui para essa meninona, ó. Vai ficar show de bola, gente. Tomara que o telefone continue gravando aí, gente, porque quando a gente tá gravando sozinho é ruim, né? Eu tenho que ficar de olho aqui, de olho no telefone para ver se tá correspondendo aí ao vídeo. O substrato também que eu tenho na manilha não vai ser o suficiente para plantar esse tanto de planta não, porque tem muita planta desplantada. Quero mexer nessas aqui, desse cantinho aqui que eu tô também. E o negócio tá complicado. Eu deixei essa planta muito alta, eu queria deixar ela mais baixa, mas vai ficar assim agora. Vou mexer mais nela. Gente, eu eu sempre acompanho os comentários de vocês. Aí tem uma amiga aí pedindo pra compartilhar como é que cultiva, né, a rosa do deserto. Como é que a gente faz para poder cultivar ela. Gente, o mistério, digamos assim, do cultivo da rosa do deserto tá tudo aqui, ó, no substrato. Dê um bom substrato para sua planta, depois é colocar no sol e rega. É regar, adubar,
de acordo com os adubos que você tem. Aí ela comentou assim, gente, compartilha como é o cultivo, como faz para cuidar das rosas do deserto. Mas não tem segredo. Para você ter um bom cultivo, gente, é substrato. Mas isso não significa que você não vai ter perda. Vai sempre acontecer, gente, de você perder uma planta ou outra. Por mais que seu substrato seja bom, mas sempre vai acontecer da gente ter uma perda. Aqui e acolá sempre tem. Não importa se você é iniciante ou se você já é um cultivador com muita experiência. Vou ter que tirar essa raiz bem aqui, gente, ó. Vou tirar essa raiz aqui. Eu não tô dando prioridade para raízes, tá? Tirar raiz, essas coisas não. Tô dando prioridade para replantar elas. Vai ficar assim, a pessoa que ainda não comprou a cola, gente, a cola instantânea. Essa. Olha aí, gente, que show, ó. Que show de bola. Pronto, ó. Tá num balde? Sim, mas tá replantada, ó. Linda, maravilhosa. Agora vamos pra próxima. Tem uma amiga aí também que diz que ama vídeo de replantio e ama muito mais ver o caldex dessas meninas, né? É muito interessante mesmo, gente, a gente vê o caldex dessas bonitonas aqui, ó. Vamos aqui para a próxima. É uma sementeira também, gente, ó. Olha o caldex, para quem gosta de caldex. Tá menor do que aquele. Tem muita raiz, mas não vou tirar raiz porque eu não vou deixar o caldex dela à mostra, ainda não. Não tenho pressa para isso, é uma sementeira bem grande. E agora vamos continuar aqui. Gente, quanto mais você deixar o caldex da rosa do deserto no substrato, né, escondidinho aqui no substrato, ó, gente, mais rápido ele cresce. Assim que eu comecei a cultivar rosa do deserto, eu assisti alguns vídeos, que isso é normal, né? A gente quer saber como cultivar. Aí eles falavam, tem que levantar o caldex dessa rosa do deserto. Mas não explicava quando é que a gente tem que fazer isso. Aí aquelas mudinhas, né, de 6 meses, 5 meses, que nem caldex direito ainda não tinha, eu levantava o caldex daquelas bichinhas quando eu ia mudar elas. Demora uma eternidade para o caldex engrossar. Aí teve umas que eu plantei elas e deixei o caldex dela todo escondidinho no substrato. Gente, quando passou um tempo que eu fui desplantar, pensa numas bichas do caldex bonito. Ah, tá aqui o segredo. Então a gente vai aprendendo com o nosso cultivo. A gente pega dica assim, de um, de outro, mas a gente aprende mesmo, cultivando, viu? Com o nosso cultivo. A gente acerta, a gente erra, mas isso é normal. Aí hoje eu não tenho pressa, não, de mostrar o caldex delas, não. Quando tiver no ponto, aí sim, que o caldex bonitão, aí vale a pena, assim, deixar ele à mostra. E se você quer plantas grandes também, gente, isso aqui, ó, é vaso. Se você tem uma planta e você mantém ela aqui, num vasinho desse aqui, ó. Ai, quero que a minha planta cresça, mas ela não cresce. Ela não tem espaço. Olha a diferença desse vaso para esse aqui. Não tem espaço. Como ela vai crescer? Não tem espaço. Agora tira ela daqui e bota ela num vasinho maior para você ver o desenvolvimento. Então é isso. Plantas grandes, vai mudando de vaso.
vai mudando de vaso, vai dando vaso grande pra ela. Essa daqui logo tá pedindo, gente, vaso grande. Um vaso maior que esse aqui, ó. E é assim. Aí fala, ah, coloca adubo tal, que vai fazer tua planta crescer. Vai. Mas se você continuar adubando e mantendo ela num vasinho pequeno, ela não vai crescer. Por quê? Porque ela não tem espaço. Eu vou compartilhar com vocês aí, se Deus permitir, quando eu for replantar essas bichas aqui de novo, que não vai ser esses 2 dias, não. Eu não replanto, gente, as minhas plantas de 6 em 6 meses, de ano em ano, não. É muita planta, eu não dou conta. Não dou conta. Eu vou compartilhar com vocês ainda todas as minhas plantas. Olha aí, ó. Tá vendo? Menininha replantada novamente. Tá aqui de casa nova. Ó. E agora é só esperar ela pegar pra gente poder fazer enxerto aqui, ó. Quero enxertar, gente. Isso aqui, esses cavalos são polinizações minhas, né? Pra mim ter cavalos, pra mim tá fazendo os meus enxertos. Ah, e outra coisa também, tem gente perguntando se eu vendo. Vendo, gente, mas é só aqui na minha cidade. Nunca enviei planta pra outro lugar não, viu? Mas quem sabe um dia. Pronto, mais uma menininha aqui, ó, de casinha nova. Eu comprei, gente, só 3 baldes desse aqui, só 3. Bora continuar aqui. É o último balde, gente, de hoje. Esse daí. Eu vou colocar essa daqui, ó. O caldex dela não tá tão grande, não. Mas eu vou dar esse vaso aqui pra ela, gente, porque ela é uma rosa bem bonita. Olha, eu quero ver as flores dela. Lindas e maravilhosas. Também tava no saquinho de arroz, isso aqui, ó. A bicha merece, né, gente? Aí eu vou comprando aos poucos e vou colocando as minhas plantinhas no vaso, no balde, não importa. Eu vou replantando elas. Gente, além de dar muito trabalho, né? A gente mexer com rosa do deserto dá muito gasto. Muito gasto. Quanto mais planta, mais gasto a gente tem. E o meu gasto aqui, gente, não é tanto devido eu preparar o meu próprio substrato. Se não fosse isso, gente, era bem maior o meu gasto. Por quê? Porque um saco de substrato aqui, gente, tá R$50. 45, R$50. E você já pensou? Com um tanto de planta desse. E tipo, a renda das plantas não dá pra gente fazer isso, né? Comprar vaso, comprar substrato. E a gente vai se virando como pode. Ela tá um pouco murcha, gente, ó. Tá bem desidratada porque já faz um tempinho, né? Que tá desplantada. Mas logo ela vai estar bonita. E vai ficar com o caldex também escondidinho aqui, ó. Deixa a bichinha aqui escondida. Se Deus nos permitir, quando for replantar novamente, aí vocês vão ver como está a evolução do caldex dessas meninas. Aí eu tô colocando mais, gente, esse adubo aqui bem baixo. Deixa eu ver o nome. O fúzio, gente. Eu esqueço o nome do adubo, esse adubo aqui, ó. É o fúzio. Uma amiga colocou lá nos comentários que usava assim, né? No fundo, colocava uma camadinha dele, colocava uma camada do substrato e colocava a planta. Porque, como eu já falei pra vocês, não tenho o costume de usar esses adubos. Meus adubos que eu usava aqui era tudo
orgânico, esterco de gado, é a farinha de osso, a torta de mamona. Aí agora que eu vou começar, gente, a usar esses adubos aqui, ó. Aí, então ela deixou essa diquinha aí, de colocar embaixo. Mas eu creio que do lado também é bom, mas eu já coloquei lá. E não vou colocar do lado, né? Não tem necessidade. Essa aqui é a plaquinha que eu coloco aqui pra mim não perder a identificação. Apesar que essa daqui é difícil de eu perder, porque foi minha vizinha que me deu, gente, uma geminha. A Maria Tida. Aí aqui tá aqui, ó. Essa aqui é da Tida. Ela me deu, não é dela não. É minha. É uma planta bem bonita. Ela é, se não me engano, é tripla. Já faz um bom tempo, pra vocês verem. É só uma geminha. Olha o tamanho da bichona aí, ó. Grande, ó. Gosto das minhas plantas copa alta, gente. Então, mais uma aqui, ó, replantada. Vocês dizem que gosta de replantio, gosta de ver caldex. Vamos ter muito esse tipo de vídeo por aqui. Agora eu terminei de replantar essas aqui. Aí agora eu vou mudar as duas que tá no vaso, que falei pra vocês, que tá precisando ser mudada. Olha só, gente, uma das plantas que falei que precisava replantar, essa daqui, ó. Ela é... Eu fiz um enxerto em uma raiz, na raiz da minha primeira planta, a primeira rosa do deserto, que apodreceu a parte superior e acabou ficando só o caldex. E ela formou aquele caldex daquelas várias raízes. Então teve algumas que eu tive que tirar. Ó. Aí eu fiz esse enxerto aqui, ó, nela. Ela tava numa cuia bem pequena. E agora ela vai para uma maior. Vou tirar essa raiz bem aqui. Tá queimada aqui. Vou já descartar logo ela. Vou tirar essa outra bem aqui também. Aí vou colocar ela numa bacia maior. Se numa bacia de cimento, isso aqui vai ser maior. A raizinha aqui tá difícil pra tirar. Pronto. Aí vou colocar ela nessa aqui, ó. Uma bacia de cimento. Eu que faço também, gente, essas bacias aqui. E seguimos aqui o replantio. Vocês dizem que gosta de replantio, gosta de ver caldex. Esqueci do adubo. Ó, a raiz dela parece um sapinho. E agora vamos só colocar substrato aqui para dar o sustento dela. Queria colocar ela num vaso, gente, para tampar essas raízes, mas no momento eu não tenho um vaso fundo para fazer isso com ela. Mas já dando aqui um novo substrato, um novo nutriente para ela, logo logo ela tá bonita aí.
eu vou só tirar aqui, ó, essas raizinhas fininhas aqui. E mais uma menina replantada. Gente, a outra planta que eu tava falando pra vocês era essa aqui, ó. Ai, tô cansada, gente, ó. Tava desplantando e tirando a terra de um outro vaso ali. Ela tava nesse vasinho aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma planta bem velha. Olha só o tamanhozinho dela. Caudex, pode bem dizer que ela não tem, né? Tipo assim, caudex desenvolvido, né? Tem esse caudexzinho velho aqui, ó. Michuruquinha. Ela é uma planta bem alta. Ela é branca, de flor branca. Ela tá mole assim, gente, porque eu deixei o substrato secar. E ela tava no vaso pequeno, ó. Substrato seco. Aí com o tempo quente que nós tá aqui, não tem planta que resiste, né? Aí ela ficou molenga assim. Mas olha só. O tamanho do vaso que ela tava. Se ela tivesse, gente, num vaso fundo, esse caudex aqui tava a coisa mais linda. Mais linda mesmo. Mas agora ela vai para um vaso fundo. Aí vocês vão falar, ah, a planta tá muito grande. Não, gente, ó, o cultivo, cada um tem o seu, tá? Cada um gosta das suas plantas de um jeito. Gosto das minhas plantas altas. Gosto de umas pequenas? Gosto, mas gosto delas altas. Isso aqui, gente, é um vaso. Eu não sei se é tecido ou é TNT que eu usei. Porque tem uns que é feito de TNT, outros é de tecido com cimento, ó. Agora sim vai dar estrutura pra ela, ó. Ela vai ficar show. Show, show, show. Aí tô trançando, gente, ó, os galhos dela. E vou continuar trançando. E agora vamos lá. Ela vai para um vaso bem fundo. Esses vasos aqui, gente, teve uma época que eu cultivei muita espécie de pimenta. Eu tinha vaso de tudo quanto era jeito. Aí eu parei com esse cultivo e ficou esses vasos aí. Aí fui plantando outras coisas e agora quase não planto nada mais. Então agora vai rosa do deserto pra dentro. Não faço a mínima ideia de quantos litros é esse vaso aqui. Isso aqui eu que fiz também, viu? Já é um vaso bem antigo, já tem mais de 3 anos esse vaso aqui. E é tecido e cimento. Eu não sei se é tecido mesmo ou se é de TNT. Que tem uns que é de TNT e cimento. E agora, essa mocinha aqui, ó, vai pra cá. Olha só, gente. Vou guardar esse bendito desse caudex. Vai ficar guardado. Não sei se eu deixo mais. Não, assim tá bom. Qualquer coisa, depois eu levanto ele. Ó. Haja substrato, gente. Quanto mais o vaso maior, mais substrato. Mas o custo do substrato aqui é quase nada, né? Pode ser rádio, eu pego à vontade. A terra eu mesmo produzo. Então, bora lá. O gasto mesmo aqui é só com os vasos. Se vocês que estão me assistindo aí, gente, gostam dos meus vídeos, quiser me abençoar aí com alguns vasos, eu aceito, viu? É só mandar aí falando que vai me abençoar com alguns vasos. Preciso de vasos de todos os tamanhos. Quem sabe, né? Deus não toca no coração de um de vocês. E vocês me abençoam com alguns vasos. Olha só, gente. Agora aqui eu vou colocar uma madeira, que ela tava tutorada com madeira, viu? Aí vou tutorar ela novamente, aí conforme
eu regar ela, os galhos vão endurecendo novamente. E eu acho, gente, esse vaso aqui muito lindo, ó. Acho ele lindo, lindo, lindo. Tinha que ter colocado isso aqui antes de eu ter plantado ela para não machucar as raízes, para me ver onde é que essa madeira tá entrando. Mas com jeitinho a gente consegue. Olha, tá vendo? Eu vou colocar o vaso no chão e vou amarrar ela, depois eu mostro pra vocês direitinho como foi que ela ficou. Gente, eu vou desplantar essa bem aqui também. Já tem algum tempo que ela tá aqui, ó. Nesse substrato aqui. Eu quero trocar pra poder ela desenvolver melhor. Essa aqui é a Carolina. Ó, ela é bem bonita, mas já tá com substrato velho, né? Nutriente, deve que já não tem mais. Vaso de cimento, gente, é ruim porque ele é bem pesado pra gente tá mexendo. Queria ver se eu conseguia desplantar ela aqui com vocês, mas não sei se vou conseguir. Ó, ela seca alguns galinhos, aí ó, descarta por ela mesma. Ela sempre faz isso. Ai, gente, tô cansada, ó. Essa. Mas acho que eu não vou conseguir compartilhar com vocês desplantando ela não, que ela vai dar bastante trabalho pra... O substrato tá até bonito, gente. Mas já tá um pouco compactado, ó. Trouxe ela aqui pro chão, gente, que vai ser bem melhor pra mim desplantar ela aqui. Vou aproveitar o substrato, claro, né? Não tem cochonilha de raiz, graças a Deus. Esse branquinho que você está vendo é farinha de casca de ovo. Gente, como dá trabalho. E no vaso de cimento é ruim porque não tem como a gente apertar ele para poder ir amolecendo a planta, né? Amolecendo o substrato, aliás. Gente, mas ela tem bastante raiz capilar. O desenvolvimento dela tava bom. Ó, o substrato até que não tá tão compactado não, gente. Mas eu plantei ela aqui ano passado. E eu já tava de olho nela para poder fazer esse replantio. Aqui, gente, era um pé de vinca que tinha aqui junto, ó. Gente, o que que eu falo pra vocês de vaso fundo? É isso aqui, ó. Ó, Caudex. Vaso fundo vai desenvolver muito o Caudex da sua planta. Já no vaso cuia, no vaso mais raso, não tem como o Caudex desenvolver, né, pra baixo, crescer. As raízes vai embolar tudo, por quê? Porque não tem espaço, ó. Isso aqui é uma cuia, né? Ele não vai ter espaço para a planta crescer. E já no vaso fundo, não. Tem espaço, ó. Ela era pequena, gente. Quando eu coloquei ela nesse vaso, foi início do ano passado, se não me engano. Ó, ela tava bem. Ó, o tanto de raiz capilar. Agora eu vou replantar essa menina aqui de novo, ó. Mas é isso aqui que eu falo de vocês, para vaso fundo. Vocês querem Caudex bonito, quer que desenvolva o Caudex rápido? Vaso fundo, gente, ó, vaso fundo. Pra quando tiver o Caudex bonitão, aí sim vocês colocam num vaso mais raso, deixar o Caudex exposto, né, para vocês mostrar o Caudex da sua planta. Mas se não tem Caudex, a gente vai mostrar o quê? É bonita a flor? É. Mas o Caudex também faz parte, né? É bonito. Olha só. Que lindo. Vou continuar, gente, deixando ela aqui. Ela tava bem aqui nesse cantinho, nesse mesmo vaso. Então ela vai continuar aqui. Vou colocar um pouquinho de substrato a mais. Colocar o adubo. Vou colocar ela aqui novamente. O adubo aqui.
Mais um pouco de substrato. E agora acomodar a planta. Olha, ela vai ficar na mesma altura que ela tava. Ai, gente, tô realmente cansada. Está muito trabalho mesmo. E eu falei sério, viu? Negócio dos vasos aí. Se vocês quiserem me abençoar, alguns vasos aí, só entrar em contato comigo. Receberei de bom grato aí. E vai me ajudar bastante. Tá com a raizinha podre bem aqui, mas já tava cicatrizada. Ela flore bastante, gente. Mas ela quase não tava florindo porque já tava com substrato velho, né? Prontinho. Olha só, menininha de substrato novo. Essa daqui, gente, como eu desplantei ela hoje, eu não vou regar ela hoje. Eu vou regar ela só daqui uns 2 a 3 dias. Mas aquelas que eu replantei ainda agora, aquelas lá, eu já vou regar porque já faz dias que elas estão desplantadas. Então, eu já faço a rega delas hoje. Isso aí, gente, é de pessoas para pessoa. Tem gente que já desplanta e planta no mesmo dia e já faz rega. Eu já não gosto de fazer isso, não. Mas isso é de pessoa para pessoa. Então é isso. Então é isso, gente. Agora eu vou só compartilhar com vocês as que eu replantei e já finalizar esse vídeo por aqui. Compartilhando com vocês aqui as plantas que replantei aqui, compartilhei com vocês. A primeira foi essa grandona aqui, ó. Agora aqui, gente, eu vou só fazer a rega, mas daqui a pouco. Essa daqui eu improvisei um vaso pra ela. Não compartilhei com vocês aqui não. Peguei um tambor ali, gente, tirei a parte de cima e coloquei essa planta aqui, ó. Aí aqui tem enxerto de uma planta que é sementeira minha, bem bonita. Ela é dobrada, branca, com matizado, parece que de rosa, se não me engano. Aí replantei essas aqui também, ó, no balde. Também vou fazer a rega. Essa daqui eu vou fazer poda nela, mas vou fazer enxerto. Vou aproveitar, tirar as ponteiras e fazer enxerto nelas. Aliás, fazer enxerto das ponteiras, tá? Porque ela é uma rosa bem bonita. Ela é tripla, se não me engano. Ó, então foram essas aqui. Aí tem a grandona aqui, ó. Deixa eu tirar aqui esses vasos aqui. Ó, tem essa grandona. Ainda vou amarrar ela bem aqui. Eu só coloquei nesse vasão, que ela é bem grande. Ela é bem grandona também. Aí essa aqui também não vou molhar hoje, porque desplantei ela hoje. Ela vai aguentar aí mais uns 2 dias. Aí tem essa outra aqui também. Então foram essas, né, as plantas replantadas de hoje. Tava esquecendo, gente, também tem essa bonita aqui, ó. Linda e maravilhosa. Não vou fazer poda nela agora. Vou deixar ela desenvolver esses botãozinhos aqui, ó, para depois eu fazer a poda de ponteirinha dela. Então é isso, meu povo. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Que Deus continue nos abençoando. E a gente se encontra em um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, fiquem todos com Deus.